Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem, tranquilos aí na casa de vocês, todo mundo sem nenhuma preocupação, tá bom? E logo mais estaremos juntos aí pra gente poder botar em prática tudo que a gente está aprendendo durante essa quarentena, os nossos assuntos, e a gente soar um pouquinho para gastar essa energia que vocês estão acumulando aí durante a quarentena, tá ok? E hoje, turma, nossa aula será uma correção da atividade que foi proposta na aula passada, tá ok? A gente vai corrigir a atividade sobre os Jogos Olímpicos, tá certo? Onde a gente fala um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade e também sobre os Jogos Olímpicos da Era Moderna, tá certo? Espero que vocês tenham feito toda a atividade. Aqueles que ainda não fizeram, que falta entregar, eu ainda estou recebendo, mas não terão a nota total, mas ainda estou recebendo. Aqueles que já me enviaram podem ficar tranquilos que está sendo corrigido, tá bom? A gente está colocando aqui a pontuação de todo mundo. Logo mais eu vou enviar todas as notas para vocês, tá certo? Então vamos lá para a nossa correção das atividades. Boa tarde, turma. Hoje a nossa aula vai ser a correção da atividade proposta, em que a gente fala sobre a origem das Olimpíadas, ou seja, as Olimpíadas da Antiguidade. Tá ok? Então vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão pergunta-se onde eram realizados os Jogos Olímpicos e a quem eram dedicados. Então a resposta para essa pergunta é que os Jogos Olímpicos, que hoje são tão populares, surgiu na cidade de Olímpia, por isso o nome Jogos Olímpicos. Isso na antiga Grécia. Ele foi dedicado em homenagem ao deus Zeus, tá ok? Então os Jogos Olímpicos eram praticados na cidade de Olímpia em homenagem a Zeus. Na segunda questão, fala-se com que frequência eram realizados e quantos dias duravam os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga eles duraram em torno de 1000 anos. Eles foram praticados durante 1000 anos, sendo que eles eram de 4 em 4 anos. Esse era o intervalo de um jogo olímpico para o outro, tá ok? Os atletas eles chegavam até um mês antes da competição na cidade de Olímpia, justamente para treinar e se prepararem de maneira espiritualmente para cada competição, tá ok? E na antiga Grécia, os Jogos Olímpicos eles tinham uma duração de até 5 dias, sendo apenas 3 deles dedicados às competições, o primeiro dia dedicado à abertura e no quinto dia dedicado à premiação dos atletas que ganharam os jogos. Tá ok? Então, a terceira questão fala-se: quem podia competir nos Jogos Olímpicos da Antiga Grécia? Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade eram diferentes de hoje. Hoje, qualquer pessoa, seja homem ou mulher, pode participar dos Jogos Olímpicos, até porque tirou-se essa individualidade dos Jogos Olímpicos serem apenas dos gregos e agora é de todas as nações. Você apenas precisa fazer uma seleção, que vão apenas os melhores para cada jogo, para cada Olimpíada, só vai apenas os melhores de cada nação. Mas antigamente, nos Jogos Olímpicos da Grécia, Jogos Olímpicos da Antiguidade, só podiam participar quem fosse homem e livre, ou seja, não podiam escravos e nem mulheres, e eles tinham que ser de origem grega, ou seja, tinham que ser gregos, e não podiam ter nenhuma condenação. Só assim eles podiam participar dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Na quarta questão, pergunta: os Jogos Olímpicos eram um dos Jogos Pan-Helênicos. Quais eram os outros jogos? Durante as Olimpíadas da Antiguidade, a gente sabe que os jogos eles foram criados para homenagear a deuses. Os Jogos Olímpicos eles são homenagem a Zeus, e a gente possuía mais 3 outros grandes festivais esportivos, que eram os Jogos Píticos, Istmicos e Jogos Nemeus. Eles eram também para homenagear a outros deuses na época, mas os Jogos Olímpicos, ou seja, os Jogos da cidade de Olímpia, que era para homenagear a Zeus, era o mais importante dentro desses 4 grandes festivais. Na quinta questão, pergunta-se: diferentes mitos contam sobre a origem dos Jogos Olímpicos. Um deles refere-se a como surgiu, ou seja, os Jogos Olímpicos na Antiguidade existem vários mitos de como ele surgiu.
mas o mais aceito dos mitos é o que Hércules foi o fundador dos Jogos Olímpicos. Ou seja, Hércules era filho de Zeus, ele era um mortal. Então, ele foi desafiado pela deusa Hera, que era casada com Zeus, né, que é a esposa dele, a completar 12 desafios que eram considerados irrealizáveis, ou seja, impossíveis de serem realizados. E Hércules conseguiu realizar essas 12 atividades, esses 12 desafios. E ao final desses desafios, ele decidiu comemorar esse feito, inaugurando os Jogos Esportivos, dedicando esse feito ao seu pai Zeus. Aí então surgiu os Jogos Olímpicos. Então, ok, turma? A sexta questão fala-se: durante a realização dos Jogos Olímpicos, decretava-se a ekecheiria, ou seja, o que era isso? A ekecheiria nada mais é do que uma pausa, ou seja, uma suspensão em todas as guerras e hostilidades que naquele momento existiam pelo país da Grécia. Então, cessava-se todos eles, suspendia-se, para que todos os gregos pudessem ir para a Olímpia assistir aos Jogos Olímpicos. Então, era um momento sagrado para todos os gregos, então existia essa suspensão, que era justamente chamada de ekecheiria, que era um momento de suspensão de guerras e brigas entre cidades e estados, justamente para todos os gregos poderem irem assistir os Jogos Olímpicos com segurança. Tá ok? Na sétima questão, ele pede: cite quais os principais jogos das Olimpíadas da Antiguidade. Hoje, nas Olimpíadas da Era Moderna, existem várias modalidades de esporte, desde ping-pong a futebol. Então, foram adicionados durante os anos e as realizações de cada edição dos Jogos Olímpicos. Mas nos Jogos Olímpicos da Antiguidade existiam poucas modalidades, algumas bem parecidas como a gente tem hoje, mas as principais eram dromos, que era uma espécie de corrida, existiam várias modalidades, o pentatlo, quando o atleta ele tinha que executar 5 modalidades diferentes de esportes, existia a luta, tá ok? O mais conhecida dessas lutas era o pancrácio, que era um estilo de boxe, e o arremesso de disco e dardos. Algumas dessas atividades ainda permanecem como modalidades dos Jogos Olímpicos, como as lutas, o arremesso de disco e dardos, o pentatlo também, e algumas corridas. A gente sabe que a corrida ela é a prova master, é a principal prova dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Tá ok? E a oitava questão ela fala: em qual ano começou os primeiros Jogos Olímpicos? Os primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade tiveram início na Grécia no ano de 776 a.C. Diz-se o mito, como a gente já viu, que Hércules, em homenagem ao seu pai, ou seja, para comemorar os 12 desafios realizados, criou os Jogos Olímpicos. A nona questão fala-se: qual o nome da pessoa responsável pelo resgate dos Jogos Olímpicos, o criador dos Jogos Olímpicos modernos? O responsável por trazer esse espírito olímpico novamente à tona foi o barão chamado Pierre de Coubertin, na década de 1890. Ele foi o responsável por resgatar esse espírito esportivo, tá ok? Que antes era implementado na antiga Grécia. Então, turma, essa foi a nossa correção da atividade, tá ok? Espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês e até a nossa próxima aula.